Com vocês, guris. Então vamos lá. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Como o Mifa já falou aí, né? A gente está com esse meetup sobre aplicações ETL. Eu e o Daniel somos os palestrantes aqui da noite, né, do meetup. Já me apresentando, eu sou desenvolvedor Microsoft, né? Desde o último ano, já atuei com outras stacks, outras tecnologias, como Java, JavaScript, mas atualmente estou focado em desenvolvimento com Microsoft, tá? A gente tem experiência com vários tipos de integrações que envolvem, por exemplo, parte de Salesforce e diversos conectores aí da MuleSoft, bancos de dados relacionais também. E fique à vontade para fazer perguntas aí no chat, a gente vai responder mais adiante, tá? E, novamente, muito bem-vindo. Espero que aproveitem a apresentação. Daniel. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Daniel Kadeng. Sou desenvolvedor Microsoft há mais ou menos uns 2 anos. Tive o privilégio de iniciar minha carreira já com o Microsoft, meu primeiro emprego efetivo. Tenho experiência com integrações com Salesforce, Marketing Cloud, Salesforce Analytics, diversos bancos de dados também. E beleza, galera. Bom meetup a todos. Vamos lá, aplicações ETL com controle de fluxo. Bem, ETL a sigla significa aí Extract, Transform and Load, né? Ou seja, extração, transformação e carregamento. Mas de quê? De dados. Então, a integração de dados, a gente até pegou essa citação aí no site da Mule, né? Então, a integração de dados resolve o problema de mover, transformar e consolidar informações de várias partes da empresa, como sistemas, bancos de dados, aplicativos, arquivos, serviços da web, enfim, APIs diversas também, para que possam passar por um clean, por uma limpeza, padronização, deduplicação, manipulação e sincronização entre origens. Aí está usando o termo UI, mas pode ser ou também, né? Não necessariamente um processo de ETL, uma aplicação ETL vai envolver todas essas etapas listadas aí, de limpeza, padronização, deduplicação, manipulação e sincronização. A gente pode ter a limpeza dos dados, né? A gente vai ter um sistema de origem que tem 10 campos e o sistema de destino, na verdade, só precisa de 5 desses 10 campos. Então, vai haver um processo de limpeza, né, desse lote de dados. Pode também haver a parte de padronização também, caso o sistema de origem, o campo tenha um nome de uma maneira, mas o sistema de destino vai ter o nome do campo para ser mapeado de outra maneira. A gente passa também por esse processo de padronização. Normalmente a gente também chama isso de mapeamento de campos, né? O processo de deduplicação diz respeito ao sistema de origem desse ETL. Ele possui, são inseridos dados nesse sistema de origem de forma a não verificar duplicação de registros, né? Então, podem haver nesse sistema vários registros duplicados ou não, né? Então, nesse processo também de ETL a gente pode fazer esse processo de deduplicação ou desduplicação, que é a gente verificar as duplicações e colocar apenas valores únicos, né, exclusivos, por assim dizer, caso esse seja o objetivo do sistema ou dos sistemas de destino. Manipulação também diz respeito a esse processo de mapeamento também, né? A gente pega os dados, tem um sistema que a forma que a gente traz essas informações dele através de um array, ou através de um objeto, ou através de outros tipos de estruturas
de arquivo. Esse processo vai passar por uma manipulação, né? Eu posso consultar dentro no sistema e o retorno dos dados é do tipo JSON, mas sistema de origem. Aí, para o destino, a gente precisa de um CSV. Normalmente, isso acontece com algumas integrações com Salesforce, quando a gente usa Book API, as APIs ou as operações de Book API normalmente requisitam que o tipo do dado, do arquivo recebido seja do tipo CSV, então a gente passa por esse processo de manipulação também em aplicações ETL, e sincronização, que é se o sistema de origem tem um requisito de as inserções do lado do sistema de origem são apenas inserções, como posso dizer, sequenciais, né? Então, quando houver o processo de ETL, de passar os dados de um lado para o outro, né, do sistema de origem para o sistema de destino, tem que haver uma sincronização de fato desses dados. A gente não pode pegar sempre o sistema de origem, dando exemplo para vocês. No sistema de origem, a gente tem 1 milhão de registros, e aí eu posso ter um processo que é programado para rodar todos os dias, né, e consultando essa mesma fonte. Eu não posso passar de um lado para outro 1 milhão de registros, se essa não for a regra de negócio de fato, né? Se apenas é necessário um processo de sincronização, de apenas pegar registros novos que foram inseridos, ou registros que são também, que foram atualizados. Então, isso também faz parte desse processo que a gente pode chamar de sincronização. Tá? Aqui tem uma exemplificação desse processo que a gente está falando, né, das aplicações com ETL, utilizando MuleSoft. Claro que MuleSoft não faz, não permite a gente construir só ETL, mas como o objetivo desse meetup é a gente falar sobre ETL, né, então o foco aqui é no Extract, Transform and Load. Esse desenho, ele exemplifica bem casos de muitas vezes o cliente pode chegar para ti e diz, eu preciso extrair informações de um sistema X e mandar essas informações para 2 destinos diferentes. É possível? Às vezes pode acontecer do cliente não ter conhecimento, né, de processos de ETL, de como o Mule também permite a gente fazer envio de registro para, enfim, consultando um sistema de origem, mandando para 2 ou mais sistemas de destino, e a gente tem essa exemplificação, tá? Então, independe da quantidade de sistemas de origem dentro de uma aplicação ETL e também a quantidade de sistemas de destino. Se a regra de negócio é consultar mais de um lugar, porque tem dados comuns, a mesma integração, a mesma necessidade de negócio, a gente pode, claro, estar consultando dos 2 lugares, passando por um processo de extração primeiramente, depois por um processo de transformação, se for necessário, né, se esses dados não estiverem sendo tratados já na fonte, a gente também pode passar pelo processo de transformação e, claro, aí a terceira etapa, que é a de carregamento desses dados nos sistemas de destino. Eu estou chamando de sistema aqui, pessoal, mas quando eu falo sistema, eu estou me referindo a qualquer destino, tá? Seja uma API, seja uma API que está na nuvem, que está on-premises, ou mesmo para um diretório de arquivos, SFTP, FTP, assim como também para um banco de dados relacional ou não relacional, enfim. Existe aí uma infinidade de possibilidades, tá? Continuando aqui, a gente tem alguns pontos interessantes sobre ETL ainda, para falar nesse meetup. Claro, existem várias informações sobre extração, transformação e carregamento de dados, tá? Benefícios, contras, prós, dependendo da estratégia que você vai seguir, mas uma das informações que nós colocamos aqui são essas, né? Preciso construir um RAML para quando eu estou fazendo uma aplicação de ETL, essa aplicação de ETL, ela
vai rodar, né, por assim dizer, ela vai ser executada via schedule, né? Então, ela vai ter uma programação para ela ser executada. Nesse caso, precisa de um RAML? Não precisa, não é necessário a criação de um RAML, né? Normalmente a gente utiliza o RAML para definição de métodos e recursos, né, que fazem mais parte de APIs REST, por assim dizer. Quando a gente está falando de APIs REST, normalmente a gente está falando também de definição de métodos HTTP, GET, PUT, POST, DELETE, mas quando falamos de ETL, para esses casos de utilização de schedule, por exemplo, sim, não precisa de criação de RAML. Claro, se o seu processo de ETL você quer que ele seja executado ao teu cliente, não, eu quero que esse processo aqui de ETL seja executado a partir de um disparo de um endpoint, né? Por uma pessoa de negócio. Não, a pessoa vai lá e ela decide qual é o horário, não tem um horário correto, então ela mesmo quer disparar esse ETL. Então, nesse caso, sim, nesse caso você vai lá e cria um RAML e tal para fazer o contrato, né, da API para ela disparar um processo de ETL, né, de extração de dados de um lado, transformação, se for necessário, e o carregamento. Isso a gente já falou anteriormente, né, sobre migração e sincronização de silos de dados, que é essa parte que a gente já está comentando aqui, quando a gente está trazendo dados de um sistema de origem para um sistema de destino. Esses processos, né, de ETL normalmente são pouco interativos com o usuário, especialmente quando falamos de aplicações ETLs, as quais não são feitas de forma programada, né, utilizando nosso schedule aí que a gente está falando. Esse ponto sobre uso racional da infraestrutura, por que a gente colocou esse ponto? Por que é importante? Porque, claro, se você for precisar fazer uma extração de dados, um processo de ETL normal, e nesse processo de ETL eu preciso consultar 1 milhão de registros por vez, porque eu preciso que isso aconteça de forma rápida. Se eu for consultar de 100 em 100 ou de 1000 em 1000 e fazer o processo normal de ETL, depois enviar para o sistema de destino e tal, isso pode demandar mais tempo, né? Então, quanto mais registros eu conseguir rodar durante uma consulta e transformação e carregamento desses dados da consulta para o sistema de destino, mais rápido vai rodar a tua aplicação, né? Vai rodar o teu processo de ETL. Então, por que é o uso racional, né, da infraestrutura? Para a gente fazer essas definições sobre quantidade de registros que vão ser carregados de um lado para o outro. Claro, a gente também está falando, quando está falando de um lado para outro, paginação de início, a gente também está falando sobre paginação de destino, né? Paginação final, porque você pode, enfim, consultar de 10.000 em 10.000 de um sistema de origem, mas o teu sistema de destino ele só aceita de 5 em 5.000. Então, tu vai precisar ali de uma paginação também de saída, né? Então, aí, voltando a falar sobre infraestrutura, né? Eu estou falando sobre outras coisas, não acabei não falando sobre infraestrutura. Então, nesse caso, se você precisar de muitos registros de uma só vez numa consulta, claro que a tua memória, a memória da tua API, o processamento da tua API vai requisitar mais vCores, né, por assim dizer. Então, por isso que o uso da infraestrutura tem que ser pensado, tem que ser definido direitinho, de acordo com as tuas regras de negócio e, claro, com os requisitos técnicos também que envolvem aí, enfim, parte de definição das consultas e de todo o processo de transformação e carregamento também, tá? Vamos agora para a paginação. Bem, a paginação com Mule a gente consegue
ela é bem inerente ao processo de ETL, né? Então, se você está falando de grandes quantidades de dados, grandes silos de dados, e você tem uma infraestrutura um pouco limitada ali, ou quer fazer um uso mais racional da tua infraestrutura, tu vai precisar construir uma estratégia de paginação na tua API. Então, isso a gente consegue fazer de diferentes formas com o MuleSoft, tá? Alguns exemplos são esses que estão aí na tela. A gente vai exemplificar na demo. Hein, Jeff? Pode falar. Eu acho que seria legal aqui a gente só dar uma elucidada. Que tipo de problema de infra tu vê, assim, que seria alvo para um escopo desse, sabe? Tipo assim, o cara tem esse problema de infra, ou esse problema gera uma necessidade de pensar em algo desse tipo. Para esses exemplos agora ou Para de antes? fazer a avaliação, né? Porque muitas vezes a gente pega um ETL padrão lá, o cara diz, eu tenho um arquivo CSV, ou tenho um banco de dados, ou, enfim, vou precisar enviar essa mensagem, esse X de informação do ponto A para o ponto B, mas quais são os sintomas assim que é importante o pessoal olhar para pensar em fazer, né, o for it, para pensar em ter controle de paginação, enfim, essas coisas que tu vai mostrar agora, assim, só para o pessoal entender, tipo, quando chega nesse momento é importante eu pensar nisso. Claro. Muito bom, Mifa, obrigado. Bem, então tem essas possibilidades aí na tela, né? O For Each Scope, For Each Parallel, Scope, Batch Job, Vim Connector, Aggregator, Streaming Strategies. A gente não vai entrar especificamente em muitos detalhes, mas para exemplificar alguns casos, né? Eu decidi, vou usar aqui Batch Job na minha API para fazer o meu processo de ETL. E aí, se você, por exemplo, não estiver ligado no uso da memória, consumo de memória, por causa que o Batch Job ele tem as estratégias de utilizar sincronismo, né? Você tem ali 1000 registros que entram no teu Batch Job e há a possibilidade de tu transformar, fazer algum tipo de transformação dentro do teu Batch Step, e eu quero enviar esses registros de 100 em 100 para o meu sistema de destino de forma assíncrona, né? Então, assim que os 1000 registros entrarem, forem processados, tiver alguma transformação, eles vão ser enviados de 100 em 100 de forma assíncrona, não paralela, mas assíncrona. Então, isso vai eu posso dizer, vai exigir mais poder também de processamento, porque vai ter ali um processo de multithreading, né? Então, claro, quando eu estou falando de 1000 registros, pode não ter dor nenhuma, né? Mas se você falar aí de 10.000, 100.000 registros e tu tens ali um uso mais limitado de vCores na tua API, isso pode demandar um cuidado. Então, talvez nesse tipo de situação, precisa fazer um uso mais racionado da tua memória e não há problemas. Não preciso de usar sincronismo, então eu posso fazer uma coisa ali um pouco mais demorada, mas é um processo que vai demorar um pouco mais, mas que vai ser mais controlado. Então, a gente pode optar por usar For Each Scope, né? Porque For Each Scope, a iteração dele é uma por vez, não é assíncrono, é síncrono, por assim dizer. Então, tu vai processar, entraram ali no teu For Each, teu For Each precisa fazer 50 iterações de 5.000 registros, né? Então, vão ser processados de 5 em 5.000 por vez, e aí tu vai conseguir ter um controle melhor e tal. E isso também pode demorar mais. Então, é importante sempre colocar no papel, né? Qual é o objetivo, qual a necessidade de negócio. Eu preciso que seja veloz, mas que pode ali dar um out of memory,
na tua API, enfim, o consumo de memória ser muito grande e tal. Certo que o Cloud Hub tem todo o processo de autoscale e tal, mas nem sempre é esse o objetivo, né? Tá usando autoscale para uso para aumentar o uso de memória, no caso de a memória ter estourado e tal. A gente precisa, às vezes, de um uso mais controlado e mais racionado, de fato, desses vCores, né? E aí, enfim, para falar de... Eu não sei como é que tá o tempo, tá? Porque você me fala aí, o Mif. Não, tá tranquilo por enquanto, vai desenvolvendo aí. Beleza. Bem, a gente falou aqui sobre Forage Scope, sobre Batch Job, aí a gente, enfim, poderia falar sobre Forage Parallel Scope também, né? Que, nesse caso, o processamento poderia ser também de forma paralela, né? Eu tenho a necessidade de executar o processo de paginação de forma mais veloz, né? Ou então que eu tenho um processo de transformação de dados que precisa passar registro a registro, né? Então, quero fazer isso de forma mais acelerada usando Parallel Scope, né? Você não vai ter necessariamente multithread nesse caso, mas a execução vai acontecer ali de forma paralela. VM Connector, a respeito do VM Connector, a gente também pode usar a paginação usando estratégias de filas, né, com o VM da Muley, tá? Permite a gente, não sei se, enfim, eu não coloquei um exemplo aqui, talvez falando, não sei se vai dar para enxergar muito bem a ideia, mas inclusive é um assunto aí que a gente está programando para próximos meetups, né? Falar sobre paginação também utilizando estratégias de VM Connector, né? Você tem todo um controlador de filas, mas eventualmente você precisa que a paginação, esse caso é para aquele que você precisa de coisas mais velozes, tá? Então, e você tem poder de aumentar os teus vCores e deixar a tua API ali mais parruda para casos mais excedentes e tal. E tem o Aggregator Connector também. Enfim, dá para a gente utilizar também esse caso. Se for um caso de que você precisa estar ali agregando registros, juntando de pouco em pouco para enviar só uma vez. Jefferson, em qual caso eu poderia utilizar isso aqui? Você pode utilizar isso quando o teu sistema de destino tem limitações de consumo de APIs, né? A tua API, a tua sincronizar... Deixa eu reformular aqui a minha resposta, a minha ideia. A tua API vai rodar ali de hora em hora, né? E o teu sistema de origem não pode ter tanto consumo de API, porque isso vai aumentar lá a folha os gastos, né? Enfim, de consumo de API para o cliente. Então, ele quer que a API seja consumida ali de forma racionada, né? De forma bem racionada e racional, né? Bem pensada. Então, você pode estar utilizando também essa estratégia de Aggregator Connector, né? Então, a API está rodando ali em uma hora, porque ela está consultando sempre uma fonte, e essa fonte eventualmente pode ter ali 10 registros dentro de uma hora, mas ela pode ter 1000, e aí você pode usar essa estratégia de Aggregator Connector, né? Então, o Aggregator dá para a gente utilizar tanto em relação à quantidade, quanto em relação a tempo também, né? Eu quero que meu Aggregator agregue durante uma hora registros e mande para o sistema de destino. Ou então eu quero que o meu Aggregator fique juntando novos registros até chegar no limite, sei lá, de 1 milhão de registros, ou então de 10 mil registros, 1 milhão não, né? 10 mil registros, para só depois ele fazer a agregação desses registros e mandar para um sistema de destino, né? O outro ponto é sobre streaming strategies. Esse
essa temática que dava para um meetup inteiro, tá? Então não vou entrar em muitos detalhes, mas é muito legal também se atentar que existe essa possibilidade, né? Quando a gente está falando aí de dados streamados, input stream, né? Ou seja, você pode estar consultando um sistema de origem que permite utilizar essa estratégia de streaming. Esse sistema de origem, ele tem muitos registros, né? Vamos dar um exemplo. Ele tem 1 milhão de registros e você precisa tratar, e você decide utilizar a estratégia de streaming, e aí você pode usar o streaming nesse caso e não precisaria de estar paginando. Eu não consigo paginar, ou então eu não quero paginar. Pegar de 100 em 100, ou pegar de 10 mil em 10 mil, usando o for each scope, por exemplo. Então, isso para uma paginação de entrada, tá, pessoal? Eu posso utilizar uma estratégia de streaming, consulto esses registros, eles vão chegar, né, como stream, eles vão chegar conforme sejam consumidos pela um transform message ou por uma API de destino ou uma transformação de dados qualquer, e aí a gente já pode ter isso como também uma estratégia de paginação, no meu ponto de vista, tá? Ô Jeff, tem uma pergunta aqui do Lucas. Se um cliente quiser fazer um GET em nossa API, utilizando o conceito de paginação, eu consigo utilizar alguma dessas estratégias ou existe alguma outra forma de fazer isso? Acho que encaixa bem nessa ideia do streaming, né, que tu falou aí. Bom, todos os conceitos que tu disse aí são factíveis, mas se tu quiser detalhar um pouco para ele. Sim, não, acho que é possível. Se eu tiver uma API REST, que a ideia não é ser, não sei se nesse caso é um processo de ETL, tá? Mas você quer só fazer uma consulta de forma paginada. Eu não posso, o teu sistema que tu está consultando tem muitos registros e aí tu não vai conseguir consultar 500 mil registros de uma vez. Então, tu precisa usar uma estratégia de paginação, usando o offset, usando o limit também, né? E claro, tu pode estar utilizando não todas essas estratégias, talvez stream, como você falou, ou Mifa, mas essas outras, acho que seria mais para um caso de ETL. O Dani, o que tu acha? Podem comentar aí também. Olha, eu acho que a gente está acostumado a fazer ETLs com schedulers, né? Eu acho que se ele publicasse também o endpoint da API dele para o cliente, talvez recebendo algum parâmetro da volumetria que o cliente dele quer e tratando isso internamente, também funcionaria. Permitem fazer um complemento? Claro, Acho por favor. que realmente é muito importante essa questão do conceito, né? Acho que o Jefferson tocou num ponto importante. Essas estratégias aqui, colocar um for each, batch job, ela vai fazer bastante sentido, né? Numa estratégia de paginação pensando em ETL, né? Talvez ali na pergunta do Lucas, o que dá a entender é justamente um cliente, né? Talvez o REST ali querendo obter um resultado de maneira paginada, né? Então são conceitos, né? Tipos de aplicações diferentes, né? Então talvez para esse cliente que está querendo fazer esse GET, ele espera ali a resposta de maneira mais imediata, né? Então, o que o Jefferson falou, né? Talvez trabalhar com limit, offset, né? Pode ser uma boa estratégia para atender a requisição desse cliente de forma rápida, né? E também limitando ali a quantidade de registros e permitindo ele navegar para as demais páginas, caso ele necessite dos demais, né? Muito obrigado, Renato. Isso aí. Então, continuemos. O Mirilli ele também comentou, Jefferson, no tópico ali, que tipicamente um processo de ETL é assíncrono e o GET é, por definição, síncrono. Então a paginação vai depender do recurso sendo acessado, né? Exatamente o ponto que tu tinha levantado aí com relação à sincronicidade. Sim. O Klua Obrigado, também Mirilli. perguntou como tratar erros numa aplicação ETL. A gente vai chegar nisso mais adiante, Klua. Vou deixar o suspense por enquanto. Pode seguir.
Tá, continuando aqui. Esses pontos eu comentei sobre eles, né? Pontos importantes na hora de escolher a estratégia, né? Aí vai depender de requisitos técnicos, requisitos de negócio também, né? O cliente tem tem definições específicas, né? Formas específicas de querer que essa solução seja implementada, sobre tempo, sobre, enfim, programação, agendamento, disponibilidade de infraestrutura, que foi o ponto também que nós levantamos, a origem dos dados, se essa origem ela permite consultar apenas poucos registros por vez, ou permite consultar mais registros por vez, enfim. Os sistemas de origem vão ter as suas especificidades para disponibilizar consulta, né? Se for um banco de dados, se for um API, se for leitura de um arquivo CSV, cada um vai ter a sua estratégia ali que é cabível de ser pensada direitinho, olhando nesses pontos, né? Antes de decidir qual estratégia de paginação utilizar. Ou testar também, né? Não só pensar antes, mas testar, ver como que vai ser o comportamento utilizando o XYZ. O outro ponto, o sistema de destino dos dados também, claro, é importante. A gente falou que há a possibilidade de fazer paginação de entrada e paginação de saída. Nosso foco aqui é falar, na demo, é falar sobre paginação de entrada, mas a paginação de saída é totalmente possível também e deve ser colocada em xeque, né, na hora de definir o teu processo de ETL, como que a tua API vai utilizar a paginação. Palavra aí pro Daniel. Vamos lá, galera. Vamos falar sobre o monitoramento dos books, jobs da Salesforce. Pode passar, Jeff. Bom, em inúmeros conectores que a Salesforce tem, né, nativos da Mulesoft, a gente entra nesse do Get Job State, onde a gente consulta, né, a informação do job que a gente acabou de inserir e tudo mais. Esses status que estão abaixo são um dos que a gente recebe como retorno da Salesforce. Então, a gente tem o failure, job complete, in progress, upload completed, aborted e closed. Esses são um dos status que a gente mais recebe assim, no nosso desenvolvimento. Possa ser que tenha até mais status, mas não está aí. Bom, o conector especificamente get job state, né? Como diz o conector, a gente vai pegar o status desse job, como também outras informações, como o número de registros que foram processados no nosso job, o número de registros que deram falha, o ID do nosso job, entre outras informações também, como a operação, né? Se foi upsert, insert, delete e tudo mais. Só vale a pena lembrar que ele nos diz a informação de quantos foram processados e quantos deram erro, só que ele não diz o erro em que cada linha, o motivo de cada erro, né? Isso aí é um outro conector que a gente vai ver agora no próximo slide. Sim, só fazendo um adendo aqui, Dani, Uhum. se me permite, a parte do Anti-Successful Scope, né? A gente também costuma utilizar na nossa estratégia de ETL a utilização desse escopo, que é para ajudar ali no monitoramento do status, né? Porque quando a gente está falando de envio de book jobs para o Salesforce, esses books eles são enfileirados e vão executando, né, numa fila na parte do Salesforce. Então, vai depender também ali da estrutura e da infraestrutura do Salesforce para executar, enfim, da quantidade de dados também que o book job enviou. Então, eventualmente a gente vai ter ali um status de in progress, né? Vai ficar retornando em progress para a gente verificar, ter um tempo ali de espera para verificar se esse in progress vai se tornar eventualmente um job complete ou um failed. É importante aí, a gente usa normalmente o anti-successful, né, que para fazer retentativas até uma determinada condição. Sim, sim. Obrigado, Jeff. E um adendo também é que
se a gente recebeu o status de job complete, não significa que todos aqueles registros que nós enviamos no job foram um sucesso, né? A gente consegue ver também no que ele retorna de número de registros processados com falha. E para a gente saber, como eu disse, a gente precisa usar o outro conector. E para cada desses status, a gente pode tratar os erros de maneiras diferentes. Beleza. Utilizando os conectores de retrieve, né? A gente tem 3, o job failure de results, que é o que vai consultar o job pelo ID que a gente recebeu. Vamos supor que eu mandei um lote de 300 registros e 10 deram erros. Então, esse conector de retrieve ele vai trazer o campo, né, o original fields lá, o que você enviou e o motivo porque dele não ter sido inserido. E o de sucesso é a mesma coisa, só que o cenário ao contrário, todos que deram sucesso. Então, no cenário de 300, onde 10 deram erros, ele vai me retornar 290. E também, caso não tenha, por algum motivo, algum desses não foram processados. E aí a gente vai ver também cada campo, por cada linha. A gente recebe também um ID do interno da Salesforce e o motivo do qual ele não foi processado. Se tiver algum ponto a complementar também, já fica à vontade. Bom, agora a gente vai para a demo. Na demo a gente iremos ver paginação com o For Each Scope, o monitoramento, que é o que a gente acabou de falar, o uso do onError continue, e a operação do Get Job State Book e o Retrieve Failure de Results. Vamos lá, eu vou compartilhar a tela. Quando vocês estiverem vendo, vocês me avisem. Enquanto tu tá compartilhando ali, eu vou ler, tem mais umas perguntas aqui. Tem pergunta do Railson, que ele falou assim: qual a diferença entre ETL para ELT? Eu estava comentando isso com os guris hoje mais cedo. Essa função de ETL, ela tem algumas definições, tá, Railson? Ela tem, vamos supor, o ponto A e o ponto B, que são os dois locais onde tu quer pegar a informação e levar a informação. Só que quando a gente tem muita informação, existe um espaço chamado staging. Essa área de staging, às vezes, ela precisa ser carregada no staging antes de passar por uma transformação. Então, quando tu consegue extrair o dado e já transformar ele para fazer a carga, é ETL. Quando tu precisa jogar num stage, ou seja, fazer uma carga desse dado para algum outro lugar, para depois transformar ele e aí controlar a paginação, fluxo, enfim, o que for fazer para jogar ele no outro lado, aí é ELT. Basicamente essa é a diferença. Depois, se tu precisar, eu te explico melhor, te ajudo a entender melhor essa ideia. Na sequência, ele fez outra pergunta, que foi: numa aplicação REST com integrações com banco de dados, qual seria a melhor escolha e os ganhos dessa escolha? Isso aqui é um assunto longo, cara. Não sei se vale a pena a gente bater nesse ponto agora, tá? Mas normalmente o banco de dados te dá volumetria, se precisar. Não sei se os guris querem complementar alguma coisa. Só pegar um exemplo, né? A gente está muito acostumado com o ETL, né? Ele até é um conceito que veio de antes, né? A gente foi pegar um exemplo, tá, de LT que a gente vê muito no dia a dia, é quando a gente pega os dados, por exemplo, do Salesforce de maneira bruta, né? A gente, muitas vezes através de Mulesoft, envia para um data warehouse, por exemplo, né? E aí lá o time de Data Science costuma depois fazer as transformações para isso entrar no modelo de dados, né? Então, Perfeito. muitas vezes a gente acaba enxergando só parte do processo que a gente tirar do Salesforce e mandar lá, às vezes, para um S3, né? É um staging ali, né? E aí depois o pessoal costuma fazer a transformação, né? Geralmente o time de Data Science. É isso aí. Tem outra pergunta do Vitor também. Isso, o Vitor perguntou se é possível trabalhar com paginação no modo streaming. Não é impossível, mas é que depende do objetivo, que nem o Jeff tinha falado ali, né? Se tu tem o streaming, teoricamente tem uma informação ali muito near real time, tá? Então, cada chamada desse teu método que tu tá streamando vai poder gerar uma paginação, é uma coisa que tem que se perguntar.
Uma outra coisa que talvez tenha que se perguntar é se, ok, eu estou streamando, mas eu estou fazendo um buffer do outro lado, né? E talvez faça sentido uma paginação. Mas não é impossível, você tem Sim. que tentar entender o porquê faria isso, tá? E aí dá para utilizar a estratégia de streaming com paginação de saída, né? Você pode consultar um banco de dados, o DB Connector normalmente dá essa possibilidade de você usar estratégias de streaming, né? E aí você não quer necessariamente fazer uma paginação do Select várias vezes, né? Paginando, consultando os primeiros 100, depois os próximos 200 e tal. Então, usando o streaming, como que faria? Muda lá a estratégia de streaming, consulta todos os registros, após o teu select que vai retornar ali um input stream, tu colocas a tua paginação de destino, né? Por exemplo, um for each, e o teu for each vai consumir esse streaming, né? Normal, é desse jeito que acontece. Aí tu vai também definir no for each, né? Eu quero que a paginação seja de 100 em 100, 200 em 200, né? Vai consumir os primeiros 100, os próximos até os 200, 300, assim por diante. Tem que pensar no streaming como uma estratégia de consumir aquela quantidade de informação de forma gradual, né? Pode ser porque tu tenha vários canais de entrada e então tu vai consumindo conforme esses canais vão enviando. Pode ser porque tu tem um grande volume de informação que precisa passar por um processo para ser enviado, então também vai consumindo aos poucos. Mas não é normal quando tu tem, por exemplo, uma fila de eventos e tu só está streamando essa fila de eventos, recebendo pequenos payloads, pequenos eventos, aí não tem muita utilidade de paginação nesse sentido, né? Mas é possível fazer, sim. tá? A Poliana também perguntou ali se, em teoria, essa carga já não seria no sistema de destino. Então, a gente tem os dois passos, tá, Poli? O passo onde a gente lê de uma origem e transforma nessa origem e depois carrega lá no destino. Pode ser o staging do lado de lá também, ou seja, eu extraio, faço a carga para lá de lá e depois eu passo por uma transformação, que é o caso do VLT. E tem casos em que o teu staging ainda fica no meio do caminho. Então é que nem o Renato falou, né? Às vezes tu não vê todos os passos da tua carga, então tu joga num data lake ou algum lugar do gênero. Ou às vezes tu tem várias integrações com um único destino, que é um staging, e depois que ser processada essa informação vai parar de verdade em alguma fonte. Pode seguir aí, guris, acho que de perguntas por enquanto. Dani? Alô, alô? Agora sim, Oi, agora Dani. deixa eu Estava ouvir. mutado aqui. Beleza, pessoal. Vamos apresentar aqui a demo. A demo hoje, a gente tem no sistema de origem um banco de dados, no caso aqui o Postgres, e como destino a gente tem a Salesforce, que é o objeto aqui de account de conta. Eu vou passar por cima do fluxo aqui explicando um pouco da lógica e depois eu executo ela no debug aqui para a gente ver funcionando. Beleza, o nosso primeiro conector aqui é o do banco de dados, onde a gente vai conectar na nossa tabela de origem. A gente faz um count para a gente receber ali todos contar os registros que tem na nossa tabela. A gente vai armazenar essa contagem dentro de uma variável, que aqui no caso é chamada total records, e nessa variável limit, ela é a quantidade de registros que nós queremos enviar por lote, por páginas, por job e tudo mais. Então, aqui no caso, o exemplo, eu tenho o total na minha tabela de 1.000, eu quero enviar em lotes de 300, beleza? Aqui a gente tem um choice, que a nossa primeira condição é var total records for maior que 0, eu executo aqui o meu for each e toda a nossa lógica. Caso não seja maior do que 0, a gente exibe um log aqui que não existe registro para serem processados. Beleza, a gente entrando aqui dentro do nosso for each,
a gente tem aqui a nossa primeira condição, que é vars total records dividido por vars limit. Então, um exemplo, a gente tem 1.000 aqui registros para serem processados na total records e o nosso limite é 300. Então, a gente vai fazer essa divisão e vai dar número quebrado, como 3 e alguma coisa. A gente usa a função CIL para acrescentar para cima. Então, de 3,33, exemplo, ele vai acrescentar para 4. Então, a divisão aqui dos meus 1.000 registros dividido por 300 são 4 páginas, né? A primeira com 300, a segunda com 300, a terceira com 300, e na teoria era para ser 1.300, 1.200 também, mas como a gente fez um cenário com 1.000, ele vai processar na última página o restante, que no caso seriam 100. E aí, dentro do nosso for each, a gente tem a variável chamada offset. O que a variável offset faz? A gente pega a variável counter que o próprio for each gera para a gente, então essa counter seria a execução do for each. Então, se eu passei primeiro, a minha counter vai ser 1. Se eu passar pela segunda vez, vai ser 2. Aqui no caso, como a gente vai usar o offset, e tem vezes que a gente usa o 0 como a primeira linha, tem banco de dados que sim, tem banco de dados que não. No nosso caso aqui, o 0 seria a primeira linha, então a gente vai fazer vars counter menos 1 vezes a nossa vars limite, que é 300. Então, aqui no caso vai dar 0, né? Então, o nosso offset vai ser 0 com limite de 300, que é o que a gente passa aqui como parâmetro no input parâmetros do nosso select do banco de dados. Então, faço um select asterístico, que poderia ser os campos específicos que eu quero fazer o select. From na tabela com o limite, com o parâmetro que a gente passou ali, no caso de 300, e o nosso offset, que hoje está como 0. Então, eu vou de 0 a 300. Beleza, aqui a gente tem um logger para obter o tanto de registro que a gente obteve do banco de dados. E aqui um flow reference já com os 300 registros para ser enviado para o nosso destino, que no caso aqui é a Salesforce. Aqui no caso, como o Jefferson falou da paginação de saída, a gente poderia implementar uma daquelas soluções que ele disse, com for each, com batch job também, com um cenário de tipo uma carga grande de 10.000. Na minha origem, eu tenho a necessidade de enviar de 5 em 5.000, porque quando eu envio de 10.000, eu tomo um timeout ou algum outro erro. Então, no caso, a paginação de entrada seria essa com o for each, e dependendo da necessidade, a gente paginaria também a saída. Aqui, nós temos um simples mapeamento, né? Vamos supor também que na origem, o meu campo de name ele é em inglês, só que no meu destino eu preciso do campo de name em português. Então, a gente faz esse tratamento aqui também. E aqui a gente insere no Salesforce. Relembrando também que a gente transforma ele para CSV separado por vírgula, e também vai da requisição, né, de se eu preciso separar por vírgula ou para o outro separador também. Aqui, hoje, na nossa operação, a gente está usando o upsert. Com esses outros pontos aqui, como ID, não entram tanto, porque a gente está inserindo, então, não está inserindo outro objeto que tem relacionamento. E aqui, a gente, nesse SObjects, a gente passa o nosso payload, que é a gente recebendo ele, né, como um Java, como um JSON aqui do for each, e transformando ele para CSV. E aqui, a gente tem também um flow reference para o nosso flow de monitoring. Então, a gente tem um log dizendo que o monitoring foi startado. A gente tem o conceito do anti-successful, que a gente decide o tanto de vezes que eu quero retentar, né, até o sucesso. Lembrando que se eu setei aqui 5 vezes e as 5 vezes deu erro, ele vai dar um retry exhausted aqui no próprio for each. E aqui tem os nossos milissegundos que a gente quer retentar. Então, exemplo, eu quero retentar em 20 segundos, a cada 20 segundos. E aí, a gente vai usar aquele conector que é o getJobStateBook API V2, passando o nosso payload que a gente recebeu aqui da Salesforce, do ID do nosso job. Dentro do próprio anti-successful, a gente tem um validator isTrue, que valida para mim se o meu payload state é failed ou é job complete. Esse retorno aqui a gente recebe deste conector, que é o que eu tinha explicado anteriormente. Então, vamos supor, eu poderia
como é um caso de sucesso, eu poderia só mapear o job completed. Mas vamos supor que deu falha e eu quero saber o motivo da falha. Ele vai estourar aqui o retrial exhausted, porque eu não fiz a validação. Então, a gente mapeia, né, esse falha como um sucesso, só que logo depois do for each, a gente tem ele como um is false. Então, se foi falha, ele passou do sucesso aqui do anti-successful, mas se foi falha, aqui eu levanto o erro e aí eu faço o tratamento dele ou aqui no próprio error handler do flow, ou no meu tratamento de erro global, ou com um try, etc. Aqui a gente tem um log para dizer para a gente o tanto de registros que foram processados e o tanto de registros que deram falha. E aqui a gente tem um outro validator que é o payload number records failed, que eu processei 300, mas 10 deram falha. Então, se for maior que 0, quer dizer que teve alguma falha. Então, aqui a gente mapeou o erro que a gente recebe em valid boolean para app records failed, e no nosso error global, error handler, a gente setou um error continue tratando esse tipo de erro, fazendo o retrieve, que a gente também pega pelo payload ID do job, retrieve job payload results, então a gente vai consultar aqueles 10 e por que eles deram erro. E aqui no cenário de erro a gente vai exibir esse erro dentro de um arquivo. Beleza, eu vou executar a integração. A gente setou lá na Salesforce o campo de CPF como campo para não ser duplicado, e aqui na nossa origem a gente simulou 1 ou 2 registros com campos duplicados para a gente ver esse funcionamento do retrieve, tá? Então, no primeiro lote de 300 aqui vai dar um erro, os outros lotes, vocês vão ver também que mesmo ele dando erro, como é um erro continue, vamos supor que deu o erro no primeiro lote, né, de 300, eu não vou parar os meus outros lotes, né, parar a integração em si, eu vou dar o erro no primeiro lote, mas mesmo assim eu vou logar esse erro, seja numa tabela ou num arquivo, e vou seguir para o próximo lote. Não vou fazer que nem um propagate, né? Beleza? Eu vou executar a integração. A gente aqui consegue ver os logs, que a gente tem a nossa origem. E aqui no Salesforce, a gente também consegue ver o tanto de conta que a gente tem. Essas contas aqui já existem, eu acho que quando você cria a conta de desenvolvimento já vem, se eu não me engano. A gente não consegue excluir. Então, hoje eu tenho 10. E vamos ver a integração rodando. Vai demorar um pouco aqui no Select, porque a gente está usando o Heroku, então ele demora um pouquinho mais do que o normal. Ó, aqui a gente consegue ver esse log, que a gente obteve 300 registros. Aqui ele entrou no monitoring já, né? Aqui ele diz que ele está tentando uma vez de 30. Isso aqui também pode ser parametrizado num property também, de acordo com o ambiente. A Salesforce também, às vezes, pode demorar. Se tiver muitos jobs em progresso, ele pode demorar mais do que o normal e etc. Aqui a gente consegue ver que no primeiro lote, a gente teve 300 processados e 2 com falha. Aqui, ele já levantou o erro para a gente do... Deixa eu maximizar. O erro do invalid boolean, que é aquele que está mapeado como app records failed, que é o number records failed maior do que 0, certo? A gente teve 2 erros, então ele levantou o erro e gravou no arquivo. Eu vou só pegar o erro aqui. Beleza, a gente tem toda essa estrutura de JSON com original fields, os campos que a gente inseriu, e o erro da mensagem, duplicate valor encontrado CPF duplicado. Então, é o erro que a gente já mapeou, que a gente já esperava que ia ter como duplicado. E aqui a gente consegue ver no console também que está executando de novo. Ó, aqui eu tenho mais 300 executados e 0 com falha, então ele não levantou nenhum erro. Aqui eu tenho mais 300 executados, que aqui no primeiro foi 300, aqui 600, aqui 900. E aqui a gente tem o último, que é aquela quarta página que a gente fez o CIU para acrescentar, com 100 registros. Então a gente vai ver agora o resultado dela, se ela teve erro ou não. Vamos só aguardar aqui o anti-successful.
Aqui também conseguimos ver já no Developer Console, que a gente tem aqui 1007. A gente tem todas essas pessoas aqui inseridas, com o CPF, o ID do Salesforce também já foi gerado. Aqui, o Jobs de 100 foi finalizado, então processado 100, falha com 1. Que a gente tratou ele como um erro global aqui no nosso arquivo de global, onde a gente reúne todas as nossas configurações, que eu vou dar um refresh no arquivo para ver se ele atualizou. Aqui eu tenho só aquele registro que deu erro. Então eu tenho original fields com phone, a mesma coisa, com name, e o mesmo erro, que é o erro de CPF duplicado. E aqui você pode tratar como, dependendo da necessidade do seu cliente, como inserir um SFTP, inserir em um banco de dados, tudo para eles terem controle, para eles tentarem reprocessar essa linha que deu erro. E é isso, pessoal. Vamos abrir aí para perguntas. Muito obrigado. Dani, eu só gostaria de acrescentar uma coisinha. Beleza. Sobre a validação, né? Deixa eu voltar lá. Se você puder colocar lá. Por que a gente mapeou o erro, né? Aquela parte onde está mapeado validation invalid boolean para app records failed. Pronto. Por que a gente mapeou nesse caso, né? Por que não deixou então só o validation invalid boolean? Imagina que a tua API ela tenha mais validações, né? E mais validações do tipo is false, que podem dar esse mesmo erro. Então, nosso tratamento de erro ele está sendo específico para fazer uma recuperação de resultados que falharam. Então, por isso que a gente faz esse mapeamento, né? Para apenas nessa situação, nesse cenário, aquele erro contínuo ser utilizado, né? Fazendo recuperação dos resultados que falharam, escrevendo no arquivo, enfim, conforme for a necessidade. Beleza. Valeu, Daniel. De bola. Vamos abrir um espaço então para o pessoal fazer perguntas e depois a gente tem o nosso quiz da galera. A galera já fez algumas perguntas, mas se alguém tem mais alguma. A princípio aqui no chat está tranquilo, mas fica à vontade, tá, gente? Se ficou algum ponto de dúvida, alguma pergunta, mandem aí. O pessoal aqui está parabenizando. O Clua fez uma pergunta sobre MUnit, né? Se é indicado o MUnit em testes com ETL. Cara, eu diria que é indicado em quase todos os nossos cenários, tá? Às vezes são mais complexos, né? Os guris que desenvolveram bastante ETL aí nos últimos tempos podem relatar as experiências aí fazendo os MUnits. É bem indicado sim, né? A gente consegue validar as nossas condições, como aquela de se não vier nenhum registro no nosso banco, consegue fazer validação, um exemplo, se eu preciso me autenticar. Eu acho que os cenários valem para todo tipo de integração, né? Claro que algumas têm as suas particularidades, mas é bem indicado sim o MUnit. Principalmente na parte do T, do transform aí, né? Então, você fazendo MUnit, você consegue garantir a integridade ali do resultado esperado, né? Então, tem um valor bem grande. Boa. E para ver o comportamento também, né? Eventualmente está testando o comportamento da aplicação, do erro contínuo, né? A gente coloca, como o Dani já ressaltou, a gente coloca o erro contínuo aí para numa segunda iteração, caso o cenário de failed results persista até o máximo de retentativas, e vai dar lá o último erro, ele vai para o tratador do erro contínuo, mas continua a execução, né? Então, isso a gente também testa via MUnit também. Verdade, né? Tem uma certa orquestração ali, né? Faz sentido também, bem lembrado. O Vitor, né, mandou uma pergunta aqui.
quais as melhores práticas para testar volumetria e performance em integrações de ETL? A gente utiliza hoje Visual VM, é uma das principais ferramentas que a gente utiliza para verificar a parte de uso de memória, processamento de CPU, ver como que está o comportamento do consumo de memória mesmo, de fato, tá? Quando você está fazendo uma consulta no banco de dados, quantidade de registros que está percorrendo a tua API, a gente consegue usar o Visual VM para olhar especificamente para aquele processo que está rodando, né? Se tu entra aí no teu gerenciador de processos, vai ter uma pilha de processos, tá? Às vezes é mais difícil de identificar. Com o Visual VM a gente consegue ver facilmente a JVM, né, que está rodando da API unicamente, fazer uma visualização muito mais ampla, muito melhor do consumo. E é sempre legal ter uma visão junto ao cliente também, né? Junto a quem for usar o sistema, porque às vezes a gente tem um cenário de desenvolvimento com pouca volumetria e não enxerga o real uso da API, né? Isso que o Jefferson falou é uma boa prática que a gente tem implementado aqui, para conseguir entender o tipo de controle de fluxo, o tipo de ETL que a gente está lidando, digamos assim, né? E também na hora de passar, como a gente não é responsável direto pelo deploy depois da aplicação, é legal para poder passar para ele certos parâmetros para que ele possa dimensionar corretamente a aplicação em produção, né? Boa, Mifa. E a partir disso, como a gente não cuida do deploy, como o Mifa falou, então, normalmente podemos utilizar lá, a gente utilizou variável de limite, né? Mas você pode colocar esse valor do limite da consulta da paginação via properties também, para ficar mais fácil, mais simples de ser alterada lá por quem for fazer o processo de implementação, né? Da API, eventualmente mudando. Claro, a gente faz as indicações dos valores que são mais indicados ali para uma melhor performance, o uso da memória mais equilibrado e tal, mas aí vai sempre depender também do lado de lá, né, do uso da infraestrutura. Sim, e às vezes os requisitos mudam, né? Então vocês começaram o projeto, vocês mapearam qual que seria a volumetria, né? Mesmo botando uma margem, né? Vocês também apuraram com o cliente o SLA esperado para processar, né? Mas isso vai mudando ao longo do tempo, né? Então, legal, né? Ter isso em propriedades para ir calibrando, né? Muito bom. Sim. E o bom também é que a gente consegue validar, né? Vamos supor que setamos a nossa integração só pode fazer o select de 2 em 2.000. A gente seta isso numa property, pode colocar um validate lá também. E aí, se, exemplo, o cliente for fazer o deploy ou alguém que não saiba passe um valor a mais, a integração já pode avisar ele através de um log que não é possível fazer com aquele valor superior setado também. Show de bola. Galera, tem mais alguma pergunta? Eu acho que o Wellington fez uma pergunta aqui. Para ETL, qual seria a melhor opção? Usar o scheduler para startar o job ou usar uma funcionalidade de watermark? Boa pergunta. Deixar os guris responder essa. Se você quer responder, Dani, eu respondo. Não, pode responder. Aí vai depender também do requisito, né? Você está falando também ali de origem de dados, por exemplo. Você não necessariamente vai poder usar um watermark se for com um API, por exemplo. Você pode usar via DB Connector, né? O DB Connector hoje dá essa possibilidade da gente utilizar uma programação de ETL utilizando funcionalidade de watermark, mas não é para todos os casos, né? Como eu estou falando. Para Eu casos acho de que DB se Connector é aplica mais possível. em arquivo, né? Então, não sei se foi essa a intenção do Wellington quando ele perguntou, mas tem uma pasta, por exemplo, onde um arquivo um CSV ou algo assim é posto. É comum a gente usar a estratégia de watermark, né, para saber se aquele arquivo já foi carregado, ou, enfim. Teve um caso de algo que a gente estava fazendo carga com imagens agora, que a gente tinha que carregar a imagem e setar já um padrão de tagamento das imagens baseado no nome da imagem, enfim, era um processo bem complexo.
mas que era importante conseguir utilizar com um estilo watermark, tá? Só um scheduler não ia conseguir resolver pra gente desse jeito. Então, tem que avaliar, né, o que está se fazendo, mas eu acho que a principal vantagem de se usar com watermark ali seria quando tem arquivo. Com conector de banco, tem um cara chamado Slow Change Dimension, que pode nos ajudar a ver algumas coisas quando você está fazendo carga de views, de coisas de banco que estão constantemente sendo mudadas, né? Então, uma outra maneira de fazer esse tipo de avaliação. Mas não foge, acho que um pouco o escopo do que o Wellington tinha perguntado ali. Acho que depende muito do cenário, né? Por exemplo, o de arquivo acho que funciona muito bem, né? Falando de banco de dados, né? Quando você está extraindo banco de dados, você tem a opção de fazer vscaler, depois fazer um select, e tem um conector, uma operação específica lá no conector, que acho que é um new row, alguma coisa assim, né? Sim, sim. Fazer isso via banco, dependendo, tá, da quantidade de registros, você pode cair numa armadilha ali, porque esse watermark ele precisa ser armazenado no Object Store, né? E nesse caso, você, quando utiliza o watermark, você está pegando ali, às vezes, lotes menores, né? E existe lá um TPS, né, máximo que você pode gravar no Object Store, dependendo da sua licença, né? Então, geralmente, você fazer isso com Scala, você pode ter uma flexibilidade maior, E embora você tenha se que não pegar tiver um pouquinho setado, mais. né, Renato, o Slow Change Dimension no banco, é muito provável que tu consuma várias vezes linhas repetidas, né? E aí tu vai estar estourando não só o teu Object Store, como também daqui a pouco replicando dados necessários lá no outro lado, né? Então tem que Sim, tomar cuidado nisso, de como for fazer. O ideal é sempre fazer por sessões, assim, né? Abre uma sessão, faz o select, vê o que tem, tudo que foi comitado antes daquela sessão tá válido e no final da carga tu fecha a sessão para quando abrir de novo tu conseguir pegar coisas novas. exato. Então, o Josué colocou aqui um comentário, um complemento, que às vezes você está fazendo um cenário, né, near real time, talvez via CDC você até pode utilizar, né, mas geralmente o processo de ETL são processos que você executa às vezes à noite, às vezes a cada 12 horas, né? Então depende É, muito da sua necessidade ali. não, acho que é isso aí mesmo. Sei o que você tá falando. Perfeito, José, é isso mesmo. É quando tem arquivo mesmo que é mais indicado usar. O, o Bruno Martins, dependendo do volume de dados do processo de ETL, será que vale a pena usar um banco para armazenar os dados intermediários na transformação ao invés de Object Store? Ou seja, fazer um staging, né, com o banco. Eu acho que aí segue até o exemplo que o Renato o watermark ele utiliza hoje. Ele utiliza Object Store. Você pode também utilizar uma estratégia de watermark, mas implementando via intermediário, né, um banco de dados. E aí faz a verificação nesse banco de dados do teu watermark em vez de estar lá no Object Store. Me digam se eu estou enganado, né? Acho que a pergunta do Bruno ele vai mais no sentido de você estar processando, né, um grande volume de dados e você está trabalhando com lotes maiores, né? E aí você precisa de um stage para armazenar, né? Guarda na base, no Object Store, né? Aí depende muito do seu caso de uso, né? Talvez, né, um processo que você falou, né, volume grande de dados, talvez uma base de staging vai fazer mais sentido do que o Object Store, né? Quando a gente trabalha com aggregator, por debaixo dos panos ele utiliza o Object Store, mas aí são lotes menores, né? Então acho que depende muito do seu cenário. Obrigado, Renato.
Beleza, pessoal, acho que podemos pular por quiz aqui. Eu vou compartilhar a minha tela aqui. E desde já, parabéns aí, Daniel, Jefferson, Rafael, o pessoal está elogiando aqui no chat, mandaram muito bem. E o Fel está carregando aí. Para você participar do chat, caso você ainda não conheça, né, a gente está participar do quiz, né, a gente está utilizando uma ferramenta chamada Mente. Você pode acessar ela na sua URL, mente.com, e digitar esse código, né, que está aparecendo aí em cima. Ao fazer isso, você vai se conectar, você vai aparecer aqui. Você tem que definir também o nome, tá? Não vai colocar um nome, um apelido aí que a gente não consiga se identificar, porque se você ganhar, você pode não levar, né? Então, coloque seu nome mesmo, algo que seja fácil de se identificar, e concorra aí a Sobrenome, né? vouchers. Lembrando que a gente tem hoje a promoção aí para voucher para primeiro e segundo colocado, então vou esperar mais um pouquinho para ver se mais alguém vai entrar. Temos 14 pessoas e 20 e poucas na sala, então dá uma esperadinha. Aqui, você acertar é importante, mas a velocidade conta também, né? Então, se você acessar pelo celular, né? Você pode ficar com o olho no monitor, outro no celular. O Vitor, né? Ele sempre ganha, então ele geralmente coloca o notebook dele no cabo direto do fibra ótica para não ter perda, né, Vitor? Tem alguém que está sofrimento. tentando entrar e não conseguiu ainda? E a gente espera mais um pouquinho. Acho que agora a gente está muito próximo do valor total. Se alguém estiver tentando entrar, grita no chat. Eu não estou enxergando, mas aí vocês me avisam que eu espero mais um pouquinho, senão... Bora lá. Ninguém? Vou iniciar aqui então. Bom, como Boa. foi A maior parte implementada aí. a espera pela conclusão do book job no Salesforce? Until successful. Tinha outras opções ali, mas a que eles mostraram ali foi o until successful. Perfeito. Vamos para a questão 2 então. Todos apostos. Quais as cláusulas de SQL que utilizam na consulta da paginação? Não, essa foi rápida. Isso aí o pessoal estava mais dividido, né? Mas a maioria acertou ainda. Lembrando que for each não é cláusula SQL, tá? A gente só utiliza mesmo limit e offset aí na demo. Tá bem Bora para a acirrado, questão. hein? O negócio tá errado. Questão 3.
Qual a operação que obtém a quantidade de registros com... Isso aí deixou um tempinho mais para pensar. Ó. Eita. Olha, tá dividindo o negócio. É get job state, pessoal. Retrieve job state não existe, essa operação. Carry out também não, né? Não é para esse caso. E a outra... E a outra era total results, né? Que não Retrieve existe. Isso. Sim. Bora então para a próxima. Questão Penúltima. 4 de 5. Penúltima questão, todos apostos. Bora. Indique a afirmação correta. Essa tava nos slides. Boa. A galera tava prestando atenção. O Walter segue isolado. E o Vitor? Vitor Eu não tô nem participando, mas eu tô participando ali, ó. Cara, tem que ver isso aí, hein? Se alguém ganhar, quem ganha sou Se eu, você né? ganhar, como é que faz? Agora, muita atenção na última pergunta. O que significa ETL, então? Isso é difícil, hein? Nossa, essa teve pegadinha, hein? Pra desempatar. A galera vai correndo. Agora, se o Mifael ganhou, como é que faz? O Mifael ganhou, hein? Não. Ufa. Ó, meus parabéns, Walter e Vitor. Os dois primeiros colocados aí. Aliás, parabéns o Walter ter desbancado o Vitor. O Vitor sempre ganha, né? Então, tá aí, ó. Foi difícil, mas... Parabéns. Depois a gente entra em contato com os dois aí pra ver a questão do voucher, beleza? Além do voucher, a gente tem a questão também da pergunta que foi mais assertiva. Será que alguém começa... Eu era o Mifa, diz o Josué aqui. Já pensou se ganha, Josué? A pergunta a gente fez, né, ali no início a gente falou, a pergunta que foi, assim, dentro da participação, enfim, mais assertiva, também ganha um voucher, né? Então, o que vocês acham aí? Eu deixo para os apresentadores aí opinar. O Renato também, se quiser opinar. Olha, a gente tinha selecionado uma pergunta do Vitor, mas como ele já ganhou, eu acho que tem que ser outra pergunta, né? Ah, beleza. Pois é, infelizmente não é acumulativo, né? Não dá pro cara ganhar dois. Tem mais alguma? Vamos ver. Acho que a gente pode parar também a gravação, né, Mifa? Pode sim. Uhum.